Ganhar uma eleição, né, você muda o governo, você pode mudar o governo, mas você não muda o Estado, você não muda o estado de coisas, você não muda o estado das coisas, pelo menos a curto prazo. O fato do Donald Trump ter ganho as eleições não significa que os democratas deixaram de existir, que eles vão ficar apagados e o saco de maldades deles vão ficar guardado no, no porão ou no sótão, né, de uma casa velha. Não, eles vão continuar fazendo, né, seus sacos de maldades, porque eles querem ser oposição e voltar ao poder. Então, Donald Trump não vai achar que vai encontrar um céu de brigadeiro, porque não vai, porque a outra parte dos americanos tem uma turma lá, né, de políticos, né, do establishment, que não quer essa política do Trump. E isso tem a ver muito com o que a gente chama aqui, né, de política das minorias. E o Trump, quando ele faz aquele discurso de que é hora de prevalecer a meritocracia, se você é bom, você vai ser o que você tiver que ser, seja na universidade, seja em qualquer lugar. O importante é que você tenha mérito, ou seja, invista no seu dom, na sua vocação, naquilo que você é bom. Então, a proposta de Donald Trump é fazer com que as pessoas que tenham talentos, que são pessoas geniosas, naquilo que se propõe a fazer, né, naquilo que tem vocação para fazer, que o faça, né, com maestria e que isso ajude a desenvolver a humanidade para o bem, tá certo? Então, quando ele faz essa análise que na América do Sul, quer dizer, aqui nos Estados Unidos, nós temos dois gêneros, masculino e feminino, então ele está se referindo simplesmente, né, assim, ó, vamos parar de discutir essa questão, né, da diversidade, de que porque ele é diferente na forma de pensar, na forma né, de gostar, é diferente na forma de querer ser, né, como pessoa, né, como cidadão, na forma dele, né, dele ter os impulsos atrativos, o que atrai ele, que se ele é atraído por homens, é homem, se é atraído por mulher e é mulher. Então, isso não é a discussão que a direita coloca dentro do plano, né, da meritocracia. Então, essa coisa do Trump discutir cotas, né, igual aqui no Brasil, que se discute muito cotas para a universidade. Então, os tem 60 vagas para um determinado curso. Aí as pessoas fazem Enem para aquele curso, mas tem que separar metade dessas vagas para pessoas que estão incluídas dentro dessas minorias, para serem inseridas no contexto. Então, tem toda uma discussão, né, uma tecnicidade para ver se isso é interessante ou não, até que ponto isso compromete a eficiência, até que ponto isso garante um processo de inclusão e um processo de igualdade sem comprometer a eficiência, entendeu? E isso é colocado em questão hoje no plano dos Estados Unidos. Agora vamos chegar aonde eu quero chegar, que é nesse atentado né, que nós já chamamos de atentado, esse avião, né, que chocou, o helicóptero que chocou com o avião, tá certo? E morreram, né, todos os tripulantes que estavam ali. Parece que não escapou ninguém, tá certo? Então tem um canal aqui de um professor que eu gosto muito dele, que é o professor Belay, que ele faz as leituras, né, das notícias que estão saindo nos Estados Unidos. Ele lê no inglês, ele traduz rapidinho e ele vai passando essas informações para vocês. Então, ele está assim, focado 100%, entendeu? Na nova administração, né, de Donald Trump. Então, sobre essa questão do acidente, né, ele soltou uma notícia, né, de que era possível que um dos tripulantes do helicóptero seja um trans. E esse trans estava passando por depressão, entendeu? E que essa depressão fez com que ele tentasse um suicídio e poderia ter feito isso usando a aeronave, né, do helicóptero para chocar-se contra um avião, né, um avião comercial. Bem, e aí o Trump parece que teve acesso a uma informação desse tipo, né, de que teria sim
um piloto trans. E aí, no depoimento dele, né, ele começou a culpar o governo do Joe Biden, né, por essa coisa que ele chama da diversidade, né, de incluir pessoas dentro de postos chaves que sejam por diversidade e não por critérios de inclusão. E aí alguém soprou para o Trump que tinha um piloto trans no helicóptero que fez isso. E conhecendo o Trump já foi para a mídia e falou, ó, isso aí é culpa da política do Biden, né, da diversidade. Bem, acontece que essa notícia foi plantada, né, para chegar no presidente. Parece que de má fé. Entendeu? Por quê? Porque o rapaz que era identificado como o piloto trans, né, que era um militar, apareceu, né, e quem vai contar essa história é o professor Belay. Vamos ouvir. Furiosos com Donald Trump, porque meus amigos, os defensores da política DEI, eu chamo de ideologia, mas enfim, da política DEI, estão furiosos com Donald Trump, porque acusam Trump de ter colocado um trans na linha de frente do acidente mais trágico dos Estados Unidos nos últimos 16 anos, o acidente aéreo de Washington, D.C. Havia rumores, e como eu disse no vídeo da manhã, uma teoria de que o piloto era trans e estava sofrendo de depressão, teria mandado uma carta um dia antes para o Pentágono ou para o Exército norte-americano, se queixando de transfobia, entre outras coisas. Bem, acontece que o piloto apareceu, ele se chama Joe Ellis, ele diz que é piloto da Guarda Nacional do Exército da Virgínia e entende que algumas pessoas o associaram ao acidente em D.C., e isso, disse ele, é falso. Aliás, ele pediu no Facebook que as pessoas denunciassem quem o estivesse acusando de estar no voo. Ele não estava, não era o piloto do helicóptero que se chocou com o avião da American Airlines. Bem, essa é a primeira informação. Outra informação... Bem, agora ele vai falar sobre tarifas, né? Então, vamos analisar essa questão. A gente aqui da CCI, nosso faro, entendeu? Porque eu andei acompanhando algumas notícias e parece que o helicóptero chegou a fazer algumas manobras meio, sabe, meio assim e tal. Outra informação é que houve pouco orientador de voo, sabe? Essas pessoas que ficam trabalhando nessas torres para orientar os voos. Parece que caiu o número de pessoas naquele dia. Tá certo? Olha só, vai vendo aí o 8 de janeiro, tá certo? Então, e tem uma notícia também que foi confirmada, que esse tipo de helicóptero das Forças Armadas, ele pode ser operado por um laptop, entendeu? Ele pode ser operado por controle remoto. Então, não necessariamente poderia ter pilotos ali, entendeu? E o fato desse avião cair num lugar, né, que é caiu num rio profundo, sei lá, o rio Correnteza, e o fato de não encontrar a maioria dos sobreviventes, muitos não serão encontrados, pode ser também que não encontre os pilotos do helicóptero. Então, o fato de não cair, né, em cima de um morro, de não cair numa casa, não cair num espaço fácil de detectar, onde pudesse colher os corpos, né, das pessoas que estiveram ali no acidente e, através de DNA, né, reconhecer quem que eram as pessoas que estavam pilotando o helicóptero. Então, não se sabe. Quer dizer, ficou esse vazio, tá certo? O helicóptero bateu, caiu, acharam a caixa preta e tal, mas e aí? E tem comunicados, né, avisando o rapaz do helicóptero, você está vendo o avião e tal, né? E não se sabe se teve uma resposta, uma coisa assim. O fato é que, sim, o helicóptero pode ser controlado através de controle remoto. E, às vezes, ele pode ter sido boicotado, né? Isso tudo é hipótese, tá certo, gente?
A gente aqui trabalha com tudo que é possibilidade. Até porque é muito difícil um acidente desse acontecer dentro de Washington, né? Envolvendo um helicóptero do Exército com uma aeronave comercial, né? Parece que foi o acidente mais trágico dos últimos, né, das últimas décadas, em termos de aeronave nos Estados Unidos. E isso tem muito a ver com essa mudança de governo. Pode sim que seja, né, uma espécie de um atentado, né, que esse helicóptero foi... E teve uma notícia também, que 24 horas antes, um helicóptero, dessas aeronaves que ia pousar nesse aeroporto, do aeroporto de um ex-presidente, né? Como é que chamava? Ronald Reagan, né? Ele ia pousar, né? No que ele ia pousar, veio um helicóptero na direção dele, ele mudou a rota para não pousar. Então, o risco, essa coisa que aconteceu no dia que aconteceu, 24 horas antes, poderia ter acontecido, um helicóptero já ia na direção da aeronave que ia pousar no aeroporto, teve que mudar a rota, fazer outro voo, né, dar mais uma volta, porque vinha um helicóptero na direção dele. Então pode ser que essa tenha sido a segunda tentativa de fazer com que acontecesse esse golpe. Quer dizer, esse choque entre o helicóptero com o avião. Tá certo? Porque uma hora antes, quer dizer, 24 horas antes, o piloto do avião percebeu esse risco, entendeu? E desviou do helicóptero. Então, no outro dia seguinte, o piloto parece que não percebeu, ou seja, né, vamos fazer da forma que, né, fique mais fácil de acontecer. Então, como eu digo para você, você pode mudar uma eleição, muda um governo, mas não muda um Estado, não muda um estado de coisas. Todo mundo que trabalha na administração, que entrou ali concursado, sei lá o quê, por indicação de político, aquela coisa toda, entendeu? Está ali aparelhando, instrumentalizando as instituições, continuam, tá certo? Então, pode ser sim que esse aí tenha sido um atentado, né? E esse avião que chocou lá pode estar sem piloto, e ainda é uma possibilidade, tá certo? E que foi plantada essa notícia para o Donald Trump, sabendo que ele é impulsivo, e aí ele julgou essa declaração para poder criar esse climão, né, contra essas minorias, porque ele faz aquela política da meritocracia, né, que agora tudo é masculino e feminino e tal, né, que não, a questão da meritocracia, da institucionalidade, não vai olhar essa questão da minoria, vai olhar a questão da capacidade de cada um, tá certo? Para aproveitar o melhor de cada um naquilo que ele é capaz de fazer pelo bem da humanidade, tá certo? Então, é possível sim que isso tenha feito uma armadilha para colocar o Trump nessa saia justa. Assim como nós tivemos aqui no Brasil, porque essa caixa da maldade, essa caixinha, essa mala, caixa de maldade que a esquerda tem, esse pessoal da esquerda tem, e aí tem, né, esse DNA do governo Biden, né? A questão da Marielle Franco. A Marielle Franco também, você tinha um discurso do Bolsonaro que era muito resistente a essa questão das minorias, né? Isso era um discurso antigo dele, depois também ele quis defender a família, pátria, liberdade, aquela coisa toda, né? E aí começaram a inflar as minorias, quer dizer, Joe Biden, né, junto com esse governo brasileiro, começaram a inflar com um discurso que ele é contra isso, que ele é contra gay, sei lá, aquela coisa toda. E aí aconteceu aquele assassinato da Marielle Franco, ainda, né, no período da campanha eleitoral, em que tentaram acusar o Bolsonaro de ter sido o autor, né, o mentor, o patrocinador disso, e gastaram-se muito tempo para provar que não foi, né? Hoje os mandantes estão presos, né? Era um deputado, um vereador na época, né, que eram os irmãos Brazão, e o outro parece que trabalhava no Tribunal de Contas. Esse Brazão, vereador, acabou virando deputado
federal, foi trabalhar na base do governo do Lula, né? E nessa hora que ele foi denunciado, e aí tinha todo um envolvimento da Polícia Civil, né? E aí tinha uma questão da intervenção do governo Temer, na época, né? Para colocar o Exército lá no Rio de Janeiro, onde foi possível fazer essas trocas e engajar ali um delegado que pudesse mentalizar e operar esse assassinato de forma que induzisse a sociedade a entender que fosse um assassinato promovido pelo Bolsonaro. E aí julgar a comunidade LGBT contra o Bolsonaro. Entendeu? Então, a caixinha de maldades dessa esquerda, né, ela não está de todo apagada. Você, quando muda uma eleição, eu digo, uma eleição muda o governo, mas não muda o Estado, não muda o estado de coisas, não muda o estado das coisas. Então, vamos caminhando com essa, né, percepção e avançando. E qualquer novidade a esse respeito, a gente retorna aqui, tá certo? É claro que tudo isso aqui, nós estamos no campo da especulação, mas, como diz o mentor, um dos mentores do 8 de janeiro, né, que pode ser atribuído ao interventor Ricardo Capelli, que diz assim: quem quiser que acredite em coincidências, eu acredito em teoria da conspiração. Aprendi isso com essa turma, a falar isso, entendeu? Então tá bom. Esse é o vídeo 485 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Esta é a nossa meta e a nossa bandeira, né, de Minas Gerais, que defende essa tese. E nós aqui defendemos a verdade e a pacificação da sociedade brasileira. Para nós, somos todos um só povo, uma só nação. Mas nem por isso devemos abrir mão de conhecer a verdade, de buscar a verdade, seja ela qual for, doa a quem doer. Por mais absurdo que possa parecer, porque absurdo não é álibi, é pretexto para se fazer com que a coisa aconteça. Então nós aqui estamos abertos a investigar, sem preconceito e sem drama. Tá certo? Tá aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu com 31 de janeiro, fim de mês, estamos pagando nossas contas e a CCI também tem suas contas para pagar, tá certo? Aqueles que estão participando com o Pix, eu fico muito agradecido, né? Desde já reconheço o esforço de vocês em prestigiar esse trabalho, tá certo? Aqueles que querem trabalhar com transferência ou depósito, eu vou mostrar aqui a minha conta poupança na Caixa Econômica Federal. Aqui está o número da conta, a agência, né, o CPF e o meu nome de batismo, que é João Batista Guimarães. Aqui a gente usa João Paulo. Você pode dar um print aí na tela ou dar um congelamento e anotar essas informações, caso queira fazer uma contribuição generosa ou no limite das suas possibilidades, para que a gente continue nessa busca da verdade e para trazer tranquilidade, né, àqueles que buscam, né, a verdade. Um abraço, fiquem com Deus, compartilhem, comentem, tá certo? E curtam, se inscrevam no nosso canal TV Del Rey, aqui no YouTube. Um abraço.